diz que todos que têm fôlego, glorifique, louve e exalte o nome do nosso Deus. Oh, glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Eu quero, vou ser bem rápido, tá? Amanhã é feriado, né? Quem está de folga amanhã? Aê, dá mais alto, glória a Deus. Não é pecado ficar de folga não, irmão. Quem está de folga amanhã? Quem vai trabalhar amanhã, dê glória também. Está 40 a 60. Eu vou comprar o passe do Zé. Não vamos mexer não, que vai que pode sair dali, né? Vamos dar uma segurada, né? Quero agradecer Obrigado, Monique. Agradecer as mensagens que eu recebi. Aqueles que eu sei também que não têm às vezes acesso a celular, redes sociais, mas que também no seu coração hoje fizeram uma oração por mim. Chegar aos 50 anos é uma data marcante. Uma data marcante. Estava conversando ontem lá em casa com o pastor Gilberto, com o Motinha, meus irmãos, minha família que estava lá. Eu disse: olha, antigamente as pessoas quando chegavam aos 50 anos, se chegassem, se olhava, parecia que tinha 80. Lá atrás, antes da descoberta do remédio contra a tuberculose, do remédio para amenizar a diabetes, do antibiótico, as pessoas ficavam muito na vida da boemia. E eles pegavam antibiótico na friagem, na madrugada, que o vírus estava solto. Isso eu estudei muito logo que eu iniciei minha faculdade de Direito. Então, era difícil você ver alguém chegar aos 50 anos de idade. Morria muito cedo. Hoje, as pessoas chegam, e chegam bem, como o pastor Joel, que vai fazer 86 anos, cheio do vigor e cheio da presença de Deus. Você vai ter vida longa, irmão, em nome de Jesus. Agora, para quem quer ter vida curta, fica à vontade, mas quem quer ter vida longa, falo de novo, você vai ter vida longa. Se o médico vai falar para você que você tem 6 meses de vida, você vai ficar desesperado. Agora o pastor falou, você vai ter vida longa. Teve gente que abriu a boca. Eu não sei o que vem fazer aqui. Esses vêm por causa da escala, né? Mas eu vim por Jesus. E vim pela necessidade que eu tenho de estar aqui nesse altar, de estar aqui na palavra, né? Então eu estava pensando hoje, eu cheguei a 50 anos. Primeiro, eu agradeço a Deus pela vida. Estou vivo. Agradeço a Deus por Ele ter me escolhido no ventre da minha mãe, ter me enchido de dons, porque estar aqui é só alguém que foi chamado por Deus e ter dons. Eu sou um improvável. Para você chegar num cargo de pastor, presidente de uma igreja, não que eu almejei isso. Eu almejei o episcopado. Mas eu nunca sonhei ser um pastor presidente, porque eu não tinha referência dentro de casa de pastor. Meu pai foi um homem de dignidade, um obreiro. O Senhor recolheu ele era evangelista, foi consagrado a evangelista, e eu já era pastor presidente, ele ajoelhado. Eu chamei alguns pastores presidentes, falei, põe a mão na cabeça do meu pai, porque eu não posso fazer isso. Como é que eu vou pôr a mão na cabeça de alguém que é autoridade sobre a minha vida em tudo? Então vocês põem a mão na cabeça dele, e eu pus a mão no ombro, para consagrar a evangelista. Minha mãe foi batizada por mim na igreja de Mogi, eu desci minha mãe nas águas. Você quer que eu reclame do quê? Tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha linda, com 22 anos, crente em Jesus, evangelista da igreja, está terminando a faculdade agora, tem um teto para morar, tem uma igreja linda para pregar o evangelho, obreiros e obreiras maravilhosas, e acima de tudo, eu não tenho uma raiz de amargura no meu coração. Eu não tenho uma mágoa de ninguém. Você chegar aos 50 anos, pastoreando, presidindo o campo já há 20 anos, e ter sido ferido, eu sei, também feri pessoas, mas eu não deixei nada mal resolvido no meu ministério para eu voltar para trás. Eu venho resolvendo no dia a dia.
Não me custa nada pedir perdão. Nada, nada, nada. E eu não tenho ninguém que, se eu for para um leito e não tiver chance de voltar de lá, eu não tenho ninguém que eu preciso pedir misericórdia, traz aqui para eu pedir perdão. Cuidando de gente há 25 anos. Eu não tenho uma mágoa de ninguém. Tenho paz. Então, tudo que um homem poderia conquistar aos seus 50 anos de idade, o Senhor me deu. Paz. Eu tenho convicção que vou para o céu pela graça do Senhor. Tenho pastoreado e nunca larguei nada. Nunca entreguei nenhum trabalho para falar, Deus falou comigo. Porque para Deus falar comigo, Ele fala primeiro com o meu pastor. Eu aprendi assim na Assembleia de Deus. Eu fiz velório de pastor que morreu no púlpito. A família inteira implorando para ele entregar o trabalho. Ele não entregou porque ele falou assim, eu não aprendi isso. Eu fiz o velório lá em São José do Rio Pardo, de um pastor setorial de Guaxupé, ligado na época ao campo de São Bernardo, na época. E estava um atrito, eu tinha 24 anos, o primeiro culto fúnebre que eu fiz na minha vida, dentro de uma igreja, um pastor de 88 anos. Do lado uma comissão lá de São Bernardo, num cantinho, a família desse lado aqui, irada. E eu falei assim, eu empresto a igreja, porque esse pastor não é do nosso campo. Aí os pastores de São Bernardo falaram para dirija o senhor o velório, por favor. E aí eu fiquei no meio ali, acertando com a família aqui, e acertando com os pastores aqui, 24 anos, primeiro velório. E o homem dormiu no Senhor, mas não entregou o trabalho. Eu não tenho nada no meu... Irmão, pastor, mas eu entreguei. Irmão, não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se você tem paz nisso, durma em paz. Mas eu vim de uma escola que as pessoas morriam no púlpito. Essa é a escola que eu vim. E é isso que eu aprendi. E é isso que eu quero fazer. Que não seja literalmente aqui, mas no meu último suspiro que eu esteja no exercício do pastorado de uma igreja. Que não seja necessariamente morrer aqui, mas seja o que for. Que seja o último suspiro ao lado da minha filha, da minha esposa e pastoreando. E se for Deus quiser me agraciar, que seja muitos anos e aqui nessa igreja. Mas que não seja agora não, que seja pelo menos, se achava que eu era chato, imagina eu velho. Então eu quero, agora tem um velhinho aqui que é maravilhoso. 2, pastor Joel e o Toninho, eles não são chatos. E eu vou aprender com eles. Então, gente, muito obrigado por tudo. Eu não dei conta de responder as mensagens. Vou tentar, estou respondendo várias, vou tentar até amanhã, mas tenho visto tudo porque não é possível. Eu não conquistei isso não, isso é Deus que tem colocado do meu lado pessoas boas para reconhecer na minha vida coisas que eu não mereço. Obrigado. Ganhei até um bolo na hora que eu cheguei na igreja. Põe ele aí, José. A irmã me subiu lá na sala e me deu um bolo. Olha aí, ó. Passa em vontade, tá bom? Obrigado. Eu tirei foto, ela pôs lá na minha mesa. A irmã, cadê a Luciana também, hein? Agora eu esqueci o nome dela. Cadê o Leandro? Irmã, levanta aí, desculpa, me desculpa. Fica, é a senhora mesmo. Essa camisa verde, mas não é do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não tem mundial. Desculpa aí os crentarrão que não gosta que fala isso, mas fala mal da vida dos outros. Desculpa os palmeirenses, é brincadeira, mas não tem. E as pessoas choram porque o Palmeiras não tem mundial. Qual o problema? Vamos aplaudir a Deus pela vida dessa serva do Senhor. Cadê o bolo? Meu Deus! Aí. Ai, se falasse isso há 20 anos dentro da igreja, hein, irmão? A igreja estaria vazia, com meia dúzia de gato pingado, triste, porque não podia, a irmã não podia pôr uma calça de frio no frio, tinha que ficar quanto mais feio, quanto menos cheiroso, mais crente. E quanto mais briguento e mais murmurador, mais fofoqueiro, mais crente. Agora, graças a Deus, numa noite de terça-feira, numa cidade de 35 mil habitantes, tem uma igreja com 400 crentes que ainda veio ouvir o pastor e veio aprender a palavra de Jesus. Você pode aplaudir a Deus?
Domingo, a sede tinha 500 pessoas. Da sede. Os dirigentes que me honraram, suas esposas. Tem outro bolo a caminho? Meu Deus, a hora que chegar eu vou pôr no telão também. Ontem meu sogro estava lá em casa, né? Aí ele, vou te abençoar, Luciano. Amém. Aí começou cantar o parabéns, né? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Eu cheguei no ouvido do meu sogro e falei assim: é piques, é piques, é piques, é piques, é piques. E glória, ele olhou assim. Aí começou a dar risada. Eu falei: é piques, é piques. E ele, maravilha, maravilha, vai chegar. Então, quando alguém for cantar parabéns para você, você já começa do lado. Isso, vamos lá, 1, 2, 3. É Pix. Não, chega, não estou pedindo Pix para vocês, não. Senão, daqui a pouco eu estou apanhando por causa disso. Deus abençoe. Foi uma brincadeira lá em casa que a gente se abençoa. A gente aprendeu a honrar uns aos outros. Tudo bem? A irmã está bem? Maravilha. Então vamos em frente. Salmo 69, José, acho que é o verso 9. Vamos ver se é isso aí. É isso mesmo. Vamos ler bem forte esse versículo? Eu vou pregar só 20 minutos, tá? Para a gente não ir embora tão tarde. 1, 2, 3. Bonito esse versículo, né? Diga assim: pois o zelo da tua casa me devorou. Agora diga assim: pois o zelo da tua casa me consumiu. Vamos lá? 1, 2, 3. Agora vamos para João capítulo 2 e o verso 17. No telão, se você quiser me folhear a Bíblia, não tem problema. Leia vocês, vamos lá? 1, 2, 3. Bonito, né? Salmista escreve isso e depois Jesus toma uma atitude fundamentada nesse texto. E aí os discípulos, João escreve que na hora que Jesus entrou no templo e viu os cambistas vendendo uma série de coisas, indumentárias, coisas místicas. Então Jesus chega lá um dia no templo, ele fica irado. E ele pega o chicote, ele sai dando chicote. Você imaginou, irmão? Jesus dando chicotada, chutando barraca caindo, copo quebrando, caneca velha no meio caindo, fazendo barulho, e gente gritando. Quem já viu o Rapa lá na 25? Mas já viu ali, você está na 25, os caras vão gritando: o Rapa, o Rapa. Aí a gente que cata banca, põe na cabeça e sai correndo, vai caindo coisa pro chão. E os policiais vêm passando assim, só para assustar. Então foi mais ou menos aquilo que aconteceu nesse momento aqui de João, capítulo de número 2 e verso 17. Jesus quebrou tudo, irmão. E aí, todo mundo ficou chocado. Aí os discípulos falou, nesse contexto que Jesus faz isso, os discípulos, João lembrou assim: lembra que no Salmo 69, verso 9, o salmista também disse isso: o zelo pela tua casa me consome. Diga isso: o zelo pela tua casa me consome. Então deixa eu lhe dizer que as pessoas ficaram extremamente indignadas. Jesus ficou extremamente indignado contra aquelas pessoas que desonravam o templo, porque quem não honra, desonra. Não tem meio termo na nossa relação com Deus e com o templo. Não tem empate aqui. Quem não honra tudo que se trata de reino, ele desonra porque ele não faz nada para honrar. Tem pessoas que servem a Deus, que congregam numa igreja e dizem assim: olha, eu não quero me envolver com nada. Eu não quero saber dos projetos dessa igreja. Eu não quero saber do que vem do altar. Eu quero só vir aqui e ficar que nem um chupinho aqui dentro, que nem um parasita.
Sabe o que é parasita? Você já viu um carrapato, aquelas coisas terríveis? Isso são parasitas. Você vê muito isso quem vai no pasto, que vê aqueles gados que não são às vezes tratados. Eu já vi, é horrível, tem uns bichos grandes em cima deles. E aquele bicho ali, ele está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Sugando o sangue. Ele é um parasita. Teve um ano que eu preguei aqui sobre o Salmo 23, eu preguei 4 meses sobre o Salmo 23. Alguém lembra disso? E no Salmo 23, nos estudos paralelos que eu fiz, acabei tendo entendimento que o pastor, ele passa o remédio nas ovelhas, ele tem os seus equipamentos para arrancar os parasitas, e uma das formas dele arrancar os parasitas é com a própria mão. Ele vai alisando as ovelhas, ele passa ali nas costas das ovelhas, na cabeça, e alguém olha aquilo e fala, está só dando carinho. Não, ele está curando, ele está arrancando os parasitas. E se ele não tiver essa função de pastor, de arrancar os parasitas, essas ovelhas logo podem se adoecer e perder a sua vida. Por que essa igreja tem o hábito de subir nesse altar e vir aqui me abraçar e dar as mãos? Porque o pastor espiritualmente, quando eu toco em você com todo respeito, e quando eu sou tocado por você, você ao me tocar, dar as mãos, me dar um abraço, eu estou aqui há 18 anos, irmão. Eu não preciso provar mais nada para ninguém sobre a honra da minha vida e do meu ministério. Eu estou casado há 25 anos, com todo respeito, mas com a mesma mulher. E vou ser sepultado por ela. Não é ela que vai me matar, não. Embora às vezes dá vontade, né? Ela falou assim, eu não tenho vontade de separar de você, mas de cometer um homicídio já passou. Não é não? É não. Estou podendo um aperto hoje. Então, quando eu toco em você espiritualmente, é parasita que está saindo. Você não tem noção espiritualmente isso. Tem gente que não quer ser tocada, eu não gosto. Tudo bem, eu te respeito, não quer apertar a mão de ninguém. Eu conto a história de um irmão aqui que dirigia a igreja, e ele ficou 5 anos, nunca chegou perto de mim, dirigente de igreja. Aí quando ele estava para morrer, nos últimos suspiros de vida, no hospital lá em São Paulo do câncer, ele falou assim, o meu maior sonho é que meu pastor viesse aqui me dar um abraço. Eu fui lá, ele já estava variando, ele já não sabia mais o que falava, mas eu abracei ele naquele quarto terrível, o corpo todo tomado pelo câncer, dei um abraço nele na cama, e depois de 2 dias, nós sepultamos ele. Então, a função pastoral, a função do pastor e as ovelhas, isso eu exerço no meu ministério. Então eu tenho zelo da igreja que eu pastoreio. Às vezes a forma dura de eu ser é zelo. Eu não gosto, irmão, eu vou ser sincero com vocês, eu não sou o dono dessa igreja. Esquece, não sou, eu sou um servo aqui. Só que eu protejo essa igreja, inclusive na palavra, principalmente. E lobo que quer entrar aqui disfarçado de ovelha não vai ficar. Traidor tem uma chance. Judas teve chance. Judas podia estar no céu. Agora, porque não se arrependeu. Agora, traidor que quer pisar aqui de volta e não se arrepender, pode tomar o mesmo caminho de volta. Que querer prestígio aqui, vir por prestígio, aqui não vai ter. Vem pela salvação. E não adianta achar que vai ter acesso em relação a mim, que isso vai te salvar. Se contenta estar aqui, estar arrependido, estar regenerado, e aprenda o que a palavra ensina, ou então toma o mesmo caminho, porque eu não vou deixar. Pode bater em mim, pode ficar bravo comigo, pode, seja quem for não gostar, eu protejo da igreja. Eu protejo a igreja. Por isso tenha juízo. Por isso você tenha juízo quando você for tocar no homem de Deus. Porque você toca no homem de Deus, você está tocando na igreja. Tem gente que é abençoado nessa casa, é abençoado nesse lugar, cresce, tem todas as honras, aí depois sai da igreja, quer arrebentar a igreja na internet, papel de moleque ou de menina, recadinho, palhaçada, e quer ser respeitado como homem de Deus ou como mulher de Deus. Aqui não.
Você pode chegar aqui, sentar aqui e falar: estou humilde, eu plantei, agora eu vou colher por um tempo. Deus é quem te justifica. Você não vem aqui por causa de mim, irmão, porque eu tenho 1000 defeitos, e eu estou aqui, primeiro, para cumprir o meu ministério, e por coincidência você é dessa igreja, podia ser outro. Por isso que a gente tem que ter juízo. Irmão, já tive vontade de falar tanta coisa, mas eu engoli e falei: não, porque qualquer atitude de baixo para cima é rebelião. Engole o sapo com Coca-Cola, que ele desce arrebentando seu esôfago, mas o suco gástrico acaba com ele e o sapo não te mata. Agora, se você quiser pôr o sapo para fora toda hora, você vai se comprometer. Quem está entendendo, diga amém. O zelo pela tua casa, porque isso aqui ainda é igreja, irmão. Isso aqui não é o covil de ladrão e salteador. E se precisar o chicote estralar, o chicote vai estralar. Só que eu tenho certeza, quem está servindo a Deus aqui quer ir para o céu. Eu não sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu apresento ele aqui, ó. O caminho, a verdade. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, ó. E a vida. Pastor, o senhor tem defeito que eu sei. Tenho mesmo, eu só não sou rebelde. Eu nunca me levantei o meu calcanhar contra uma autoridade. E tem gente, irmão, que não pode errar. Tem alguns que até pode, a gente tolera. Mas vocês aqui, principalmente, e eu, nós não temos chance de errar. Porque custou caro isso aqui. Diga assim: o zelo pela tua casa me consome. Você não pode desonrar. O zelo o quê? É uma expressão. O zelo pela adoração verdadeira, pela santidade da casa de Deus, que consome Jesus ao ponto de fazê-lo agir com firmeza para purificar o templo. Você sabe que a igreja hoje é inteligente. A igreja não quer ficar dando cabeça para você pôr a mão só porque você tem uma credencial. Ela vai olhar a tua história. Esse povo aí não é bobo. Hoje é tudo muito rápido na internet. Você faz besteira lá e depois quer ser um cordeiro, esse povo não aceita mais o toque da sua mão. Por isso, cuidado. E entre o povo e obreiro e eu, Deus vai ficar sempre com o povo. Você pode escrever isso. Eu aprendi. Então, o zelo, irmãos obreiros aqui, ó, com muita educação, com muito respeito, mas não percam o zelo pela obra de Deus. Essas 3 lâmpadas aqui, elas estão me incomodando que nem um doido. Se eu não falo, vocês nem a ver. Essas lâmpadas todas foram compradas e já queimou outra ali, ó. Teve um defeito de fabricação. O lote está sendo todo feito, que eu já ameacei processar a empresa aqui no Cerejeira, ou sei lá onde é que é, e já estão fazendo todo o lote dessas 40 lâmpadas, que eu paguei 25 mil reais, vocês pagaram. Mas eu fico orando para os irmãos não olhar para cima, porque me incomoda, porque tem que ter zelo. Isso aqui é a casa de Deus. No contexto bíblico, o zelo significa um forte senso de dedicação, fervor e paixão por algo. Vou repetir de novo. No contexto bíblico, eu estou terminando. Zelo significa um forte senso de dedicação, fervor e paixão por algo, especialmente por questões religiosas ou espiritual. Eu sou um homem que eu tenho zelo pela obra de Deus. Se eu não tivesse zelo pela obra de Deus, Josi, põe aquelas fotos de domingo como era. Se eu fosse uma pessoa que não se envolvesse, não pusesse a minha cara e não tivesse zelo, era isso aí, ó, quando eu assumi. Põe a próxima, olha lá. Era onde os irmãos bebiam água. Ali era a secretaria almoxerifado da igreja. Esse era o banheiro da igreja. E do lado desse banheiro tinha aquele bebedouro ali, ó.
Aí você saía daquele banheiro, olha o chão do banheiro. Aí tinha um tanque ali, olha a torneira. E aí do lado o lixo. E do lado aquele bebedouro ali, que aí você já tinha que beber água. Põe mais. Essa era a cantina da igreja. Depois hoje você come salgado aqui. Ali, olha o chão daquela cantina. Os ratos faziam parceria com os alimentos que tinham ali. Esse é outro banheiro da igreja. Esse é o outro banheiro da igreja. A caixinha lá de cima lá. Tinha um chuveiro ali também. Mas como é que tomava banho descalço naquele negócio ali? Tem mais? Essa é essa lateral aqui, ó. Tem mais, José? Ali eu não sei o que era. Olha para cima e vê volta. Olha para cima e vê a gambiarra de fio que tinha ali, ó. Eu não sei se era gato também, devia ter gato por aqui. Próximo. Essa é aquela lateral ali. Esses predinhos era a cantina, aquela salinha que tinha ali. Ela é aquela lateral. Quando chovia, meu Deus do céu. Olha a telha quebrada, a ponte, a ponta dela. Vai lá. Olha só por dentro. E estava hipotecado isso aí com 70 mil na mão de um agiota. Essas 4 paredes estavam assim e hipotecadas na mão de um agiota. Olha lá, aquele portãozinho, aquele lado velho de madeira. É aqui, ó, agora. Tem o andar de cima, tem isso aqui. Vai. Acho que acabou, né, José? Isso é zelo? Não, irmão, eu estou ensinando vocês. Isso é zelo? Isso é o quê? A gente não entende, a gente fica até triste. Hã? Desleixo. Numa igreja que tem 70 anos. Se Jesus chegasse aqui, você acha que ele ia fazer o quê? O que foi feito, que vocês fizeram aqui, e que deixou esse templo que honra o nome de Jesus. Diga assim: nós temos que ser zeloso na vida. Casa de Deus nesse texto significa, o que é a casa de Deus, pastor? No Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo em Jerusalém, onde Jesus deu chicotada para todo lado. Local de adoração e encontro com Deus. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, a casa de Deus passa a ser vista também como a igreja, o corpo de Cristo e até mesmo cada crente como o templo do Espírito Santo. Irmão, por isso que você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar das suas vestimentas, você tem que ser ponderado, você tem que ser uma pessoa discreta, porque você também hoje é um templo. Quando você anda aí na rua, as pessoas olham para você e falam: ali está a casa de Deus. Não vai dar glória a Deus não, irmãozinho? Ali está a casa de Deus. Aí você fala assim: mas eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Se você não fosse crente salvo em Jesus, você não teria. Mas você passou a fazer parte de um corpo, você precisa tomar cuidado, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali está o templo do Espírito Santo. Se você achar que você não é, então você não faz parte do corpo. Se você não fizer parte do corpo, você não vai para o céu. Porque o que vai para o céu não é um membro, o que vai para o céu é um corpo. E quem é o cabeça? É Jesus o Cristo. Eu vou dizer de novo, e você tem que dar glórias a Deus, meu irmão, porque todos nós vamos e você não vai ficar. Você vai agarrado aqui comigo, você vai agarrado com a minha mão, eu vou agarrado junto com você, como um corpo formado, um corpo cuidado, assim como o corpo de Cristo. No arrebatamento, todos nós subiremos e encontraremos com Ele nas nuvens, nos ares. Os mortos primeiros ressuscitarão, entrarão na cidade, e no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Quem gosta de saber da notícia que o teu nome está escrito no livro da vida, levante a sua mão e diga glória a Jesus. O diabo, irmão, ele até gosta de pastor bonzinho, ele só não gosta de pastor justo.
Há uma diferença de bondade e de justiça. E o Evangelho é justiça. Para você se alegrar, diga para esse irmão: o seu lugar está guardadinho lá no céu. Qual que é a minha certeza? Diga assim para ele: olha onde você está nessa terça-noite. Fala, você só pode ir para o céu. Pode falar, mas não é agora não, não fica com medo não. Fala, você só pode ir para o céu. Agora diga assim, ó: cuide que você é casa de Deus. Fala para ele: se cuide. Aí na galeria fala também. Fala: se cuide que você é casa de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo. Você sabe que você chega num lugar e as pessoas ficam incomodadas porque você é casa de Deus. Você não é casa de demônio. Você não é casa de espírito ruim. A Bíblia diz que quando a pessoa larga de Jesus, vai o Espírito Santo e vem 7 demônios. Só que você não é casa de demônio. Será que isso já te alegra o coração? Você é santo, 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 santo. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Agora você não é santo porque você é bom. Você é santo porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cadê os lavados e remidos no sangue do Cordeiro? Para encerrar, então você aprendeu no Novo Testamento, casa de Deus passa a ser vista como igreja, corpo de Cristo, e até mesmo cada crente como templo do Espírito Santo. Isso é casa de Deus. O zelo pela sua casa me consome. Por que que você renuncia uma série de coisas? Por que que você se cuida, tem vontade de fazer um monte de coisa, mas não faz? Porque é o zelo que você tem por Deus. Não é que eu não posso, eu posso tudo, mas o zelo que eu tenho por Deus, aleluias, o zelo que eu tenho por Deus me consome. A palavra consumir nesse versículo indica que o zelo de Jesus era tão imenso que o levava a agir com fervor e até mesmo com tristeza e indignação ao presenciar a desonra da casa de Deus. Falou: na minha casa não será desonrada. Eu não quero você que serve a Deus nesse lugar, faz parte desse corpo, desonrar o nome dessa igreja e o nome de Deus fora daqui. Você não pode ser um mal pagador, você não pode ser um caloteiro, você não pode cair na mão de agiota e ficar envergonhando a igreja. Você pode passar por uma fase difícil financeira que quem não passa, mas você não pode andar com a credencial de um crente, de um obreiro dessa igreja, e com a vida arrebentada aí fora, pegando dinheiro de um para pagar o outro, escondendo de um, não pode um monte de coisa, porque não tem uma vida honesta, porque você vai estar desonrando o nome de Deus. Você pode passar dificuldade, mas a Bíblia diz, o salmista dizendo: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi e nem a sua descendência, você nunca vai mendigar o pão. Se você vê alguma coisa errada na vida de alguém que nunca sai da prova, é porque não é justo. Tem alguma coisa que você tem que se acertar. Eu não saio dessa luta nunca. Às vezes é porque você fala demais. Às vezes é que você se mete em coisa que não era para você se meter. Às vezes tudo quanto é problema, vai ver, está o nome daquele irmão ou daquela irmã lá no meio. Foge de problema, irmão. Ah, você está sabendo? Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E se você sabe, sai daqui em nome de Jesus. Não, mas é que o irmão caiu. Eu falei: não, estou sabendo quem Jesus está levantando. Ah, mas você está sabendo que falaram? Não, não estou sabendo, não quero saber. Eu estou sabendo quem Deus está abençoando, quem Deus está salvando, quem Deus está honrando, quem Deus vai dar glória a Jesus, irmão. Você quer ir para o céu? É esse alimento que tem, irmão. Aqui não tem história da carochinha, não. Aqui não tem, ai, coitadinho,
Oh meu Deus, que dó, o filhinho da mamãe, meu Deus, você é um bebezão da mamãe, você é uma Nutella, eu vou te alisar, eu vou te dar uma chuquinha para você, eu vou dar danoninho, vale por um bifinho, eu vou ficar lambendo as suas feridas. Ferida se cura, irmão. Pega a pasta de figo. Foi isso que passaram lá na ferida do rei Ezequias? Pasta de figo. Não é isso? Deus está te curando aqui hoje, irmão. E se você não estiver doente, isso aqui é uma vacina. A hora que o vírus quiser te pegar, você fala, eu já estou vacinado, irmão. Oh, estou sentindo Deus aqui. Você sabe que essa palavra guarda a tua casa? Você sabe que essa palavra guarda a tua família? Você sabe que essa palavra guarda a tua saúde? Você sabe que essa palavra guarda o teu corpo? Você sabe que essa palavra te faz ser irrepreensível? Você nunca vai passar vergonha na mão de ninguém. O diabo quer te envergonhar, mas a palavra quebra esse laço de vergonha, a palavra quebra esse laço de humilhação. Crente tem que andar com a cabeça erguida, crente tem que andar com a cabeça erguida, crente tem que olhar para qualquer um dentro da igreja e cumprimentar, andar na rua e cumprimentar. E se a pessoa não tiver paz, a paz volta para você. O que você não pode é ficar andando de cabeça baixa, porque tem coisas erradas. Eu encerro. O versículo está inserido no relato bíblico em que Jesus, ao entrar no templo, encontra-se o local transformado em um mercado com vendedores e cambistas negociando. A ação de Jesus ao expulsar aqueles que estavam fazendo comércio no templo demonstra o seu zelo pela casa de Deus e a sua preocupação com a verdadeira adoração. Irmão, eu não sou um sujeito, eu estou buscando a santificação. Nós estamos buscando. Eu não sou melhor que ninguém, mas o zelo, inclusive pela minha salvação. Porque o que eu prego para você, primeiro a chicotada é minha. O dia que você vê alguém me chamando de bravo, fala não, zeloso. Porque tem gente que vem para cá, eu falo, por que você está vindo para essa igreja? Por isso e todos é pela palavra. Aí eu falo assim, e o que falaram de mim por aí? Eu ouço cada coisa que eu dou risada. Eu falo, e mesmo assim você veio? Falam que eu sou bravo? Falam. O senhor é muito bravo. Agora você nunca mais vai falar isso. Vai falar, o meu pastor é Z. Porque Jesus é amor, não é? Não é maravilhoso, não é bonzinho, não é graça, mas ele arrancou o chicote, irmão. Teve cambista que levou chicotada ali para tudo quanto é lado. Teve cambista que saiu ali, aqueles vergão quando nós apanhava da mãe. Quem fez isso em você? Fala para esse irmão aí, ó, vigia com Jesus. Fala, vigia com Jesus. Fala assim, ele é amor, mas ele é também acabei. Teve um que falou, aí é corajoso. Acabei. Ai, meu sonho era ouvir isso. Se o Jô Soares ouvia isso no final da entrevista, você não vai falar, irmão? Até você, quando o Jô era legal, né? Quando você assistia o Jô, acabava a gente no sofá. Agora uma palavra dessa, que passou 40 minutos, você nem percebeu, você tinha que falar também. Eu mereço mesmo, eu mereço. Fala mais, Jesus. Gente, eu encerro dizendo para você, faça tudo que você puder fazer pelo reino de Deus, faça com zelo. Porque o reino, as coisas, são a casa de Deus. Defenda essa igreja aqui com todas as suas forças. É aqui que você é abençoado. É aqui que tantas coisas ruins não chegarem em você, porque esse altar tem livrado, esse altar tem te guardado, esse altar tem guardado a tua casa, esse altar tem guardado a sua família. Gente, em nome de Jesus, se tiver algum crente ruim aqui, começa a ser crente bom. Começa a ser grato. Para de só olhar as coisas com olho ruim, com defeito, com crítica. Fala, irmão, Deus está cuidando da minha família há tantos anos.
A palavra está cuidando da minha casa. Eu falei algumas vezes, às vezes Deus fala para mim, eu falo, Deus está livrando alguém de morte. Logo depois vem vários testemunhos. Quando sai na minha boca eu falo. Você está pastoreado, você está cuidado. Na marca do umbral da tua casa tem sangue de Jesus lá. Quantas vezes o diabo fala, quantas vezes o anjo da morte fala, eu vou entrar aí. Eu vou entrar, mas aí ele olha, está a marca do sangue. E o sangue é a palavra, é o poder, é o Espírito Santo. Oh meu Deus, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui mesmo. Estou sentindo Deus. Tem gente que não abre a boca. Abre essa boca aí, deixa sair essa telha de aranha. Dá um glória para Jesus, não é para mim não. Ofereça um culto racional. Aramacanto e se alguém perguntar para você, o que pregaram na tua igreja ontem? Zelo. Zelo. Quem zela pela casa de Deus, zela pelas próprias coisas. Tem gente que não zela por nada. Tudo que tem é quebrado, quebra num dia, ganha, quebra, ganha roupa, rasga, pega tênis, não dá. Isso é espírito de mulamba. Sei lá o que é isso, mas é isso aí. Sangue de Jesus tem poder. Sobre você tem que ter o espírito do zelo. Amém? Ou você é relaxado, não quer dar amém? Quem é zeloso aqui? Zeloso pela lei foi? Tem um hino, não tem? Deus abençoe. Deus abençoe. Que gostoso pregar para essa igreja. Eu amo vocês, minha gente. Eu prego isso porque eu te amo.